Senhor. Seja conosco agora, quando estudamos a Tua Palavra, para que possamos aprender um pouco mais de Ti e nos sentirmos mais próximos de Você. Abençoa o Alan, quando ele for falar, dê ele muita sabedoria para que ele possa passar a Sua mensagem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Levítico, lá no livro de Levítico. Seja bem-vindo, Jojo. Lá no livro de Levítico, capítulo 16. Nós iremos ler do versículo 5 até o 22. Do Levítico 16, dos versículos 5 até o 22. Então, assim, deixa eu fazer um cálculo aqui. 6, 12, 18, 24, né? É isso. Então, eu vou pedir aqui, como está na ordem aqui da minha tela. Então tá, Levítico 16, os versículos 5 até o 22. Então vou pedir para o Hudson ler do 5 até o 11. Beleza, Hudson? Ler do 5 ao 11. Repete aí para mim. Levítico 16, dos versículos 5 até o 22. Esse lê do 5 ao 11. Tá ok. Levítico 16, do 5 ao 11, você. O Silas, do 12 até o 17. E deixa eu ver o próximo aqui, a Larissa, do 18 até o 22. Pode ser? As 3 pessoas nessa sequência. Só confirmando, é Levítico 16, dos versos 5 ao 11. Isso, versículo 5 ao 11. Daí o Silas, do versículo 12 ao 17. E a Lari, do 18 ao 22. Tá ok. Ok? Pode começar então? Pode sim. Arão apresentará seu próprio... Não, desculpa. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então, Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família, depois de matar o novilho como oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar, ao redor.
Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Legal. Esse aqui, não sei se responderam Jerusalém ali, é Levítico 16, para quem entrou agora, os versículos 5 até o 22. Olá, Jerusalém, sejam bem-vindos. Então, Levítico 16, do 5 ao 22, nós estamos falando agora aqui sobre as leis cerimoniais, né, e de sacrifício. E como isso tudo aponta para Jesus. Né? Todos esses sacrifícios aqui que o sumo sacerdote fazia, né, o próprio Arão, ele era o sumo sacerdote, como a gente sabe, tinha que ser da tribo de Levi, né, e até até antes do cativeiro babilônico era todos os descendentes da tribo de Levi, daí depois, devido a algumas questões políticas, acabou se perdendo um pouco essa questão da genealogia, mas eles tentavam ainda que fossem da tribo de Levi, e a gente vê no Novo Testamento, né, o sumo sacerdote lá, o chefe do Sinédrio, normalmente ele era eleito ou escolhido pelo próprio governo romano, depois acabou se perdendo um pouco essa questão, mas ainda existe, né, o sumo sacerdote, que era responsável pelo templo, tanto que o sumo sacerdote era responsável pelo ensino, era responsável pela administração política do templo, ele era responsável pelo cuidado de todas as coisas que acontecia ali. Por isso que algumas vezes, quando nós lemos no Novo Testamento, quando Jesus ele efetuava curas, quando Jesus ele efetuava ensinos, quando Jesus ele falava alguma coisa diferente do que era ensinado pelo sumo sacerdote ou pelo sacerdote responsável pelo templo, ele era indagado, né? Tem até a passagem de Jesus, ele fala sobre o dia de sábado, né? E eles começam a falar assim, olha, sobre que autoridade você faz isso, que você fala isso, né? E quando fala essa autoridade, eles estão referindo-se à autoridade religiosa e política, né? Porque Jesus ele não tinha autoridade sobre o templo. Quem tinha autoridade ali era o sumo sacerdote, e essa autoridade era dada por alguém, era instituída, né? Então, quem escolheu o sumo sacerdote ali, como nós podemos ver, era o próprio Deus quem escolhia. Então, como Jesus ele é o sumo sacerdote, era sobre a autoridade de Deus que ele fazia aquelas coisas, que ele curava, que ele falava que o dia de sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e o pessoal começa a escandalizar, quando Jesus faz as curas, o pessoal começa a carregar o leito, né, quando eles falam, olha, mas não pode. Então, a gente já começa a ver que Jesus já começa a mostrar o seu sacerdócio ali, e por isso que os sumos sacerdotes o têm, ou os sacerdotes, ou os líderes ali religiosos, quando vem no Novo Testamento, o vem como uma ameaça e como alguém que é um rebelde, porque ele não está respeitando a autoridade, que seria a autoridade do sumo sacerdote, mas a autoridade de Jesus, por isso que ele fala, né, a minha autoridade vem do Pai, minha autoridade vem de Deus. Então ele é sumo sacerdote escolhido por Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. Isso era um escândalo para eles, por quê? Porque eles estavam perdendo o poder político, né, de certa forma, ou aquele cara ali, Jesus, né, era um doido. Como assim, né? Quem escolhe o sumo sacerdote é o próprio Deus, e através da questão política, através dos líderes políticos ali, que nós somos colocados aqui. Quem que é esse cara que está ensinando novas, de certa forma, doutrinas, né? Esses ensinamentos, essas curas, essas coisas. Quem que é esse cara? Sobre que autoridade ele faz essas coisas? Autoridade instituída por quem? Sendo que dentro do Sinédrio nós precisamos ser da tribo de Levi, nós precisamos ser escolhidos, nós que cuidamos, nós que administramos. Quem que te dá essa autoridade? Que autoridade você tem? A gente já consegue perceber Jesus mostrando a sua autoridade sacerdotal, de sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que fazia o sacrifício para toda a nação e para todo Israel. Era ele quem levava o sacrifício, era ele quem fazia o sacrifício, ele quem fazia o ritual. E a gente consegue perceber que já no Antigo Testamento, graça
Por que que nós conseguimos ver graça aqui em Levítico? Por mais que o povo era salvo pela fé, e essa fé é dada por Deus também, mas a graça é quem o salva, né? Mas a fé é a resposta sobre essa graça que é dada por Deus. Tanto que o sacrifício, ele era feito para a remissão dos pecados, porque o homem ele não conseguia, até aqui no próprio Antigo Testamento, né? Como algumas pessoas acreditavam assim, olha, no Antigo Testamento eles eram salvos pelas obras e agora nós somos salvos pela graça. Não sei se já ouviram isso, já ouvi isso várias vezes. E não, sempre foram salvos pela graça, sempre foram salvos por Cristo. Aqui já é uma resposta clara. Quando o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício, é porque dentro da congregação tinha pecado. Dentro da cidade, dentro da nação de Israel, havia pecado, e eles não conseguiam, através de suas próprias obras, a remissão dos pecados. Precisavam de um sacrifício de um animal puro, precisavam do derramamento de sangue, para que os pecados fossem remidos. A gente já consegue perceber graça. Ontem mesmo, uma moça fez uma pergunta, perguntou, antes, no Antigo Testamento, as pessoas que não conheciam Jesus, elas todas iam para o inferno? Pergunta, a moça já está na igreja há algum tempinho, né? Recém acabou de entrar na igreja. E é interessante que ela fez uma pergunta num grupo onde tem vários jovens, vários cristãos como nós, e muitos não souberam, todos não souberam responder ou não responderam, ficaram com receio de responder antes do Antigo Testamento, antes de Jesus vir, porque nós sabemos que nós somos salvos quando nós confessamos Jesus, quando nós cremos em Jesus, que Ele é o nosso Salvador, e essa às vezes é uma pergunta que pode acontecer para nós, né? Antes de Jesus, as pessoas eram salvas através de quem? Já pararam? Já receberam esse tipo de pergunta? E às vezes parece que é uma coisa simples, mas para nós cristãos isso acaba dando um bug, um tilt. Fala, pois é, antes de Jesus as pessoas eram salvas como? Era através do sacrifício que elas eram salvas, é por causa do sacrifício que os pecados eram remidos, era por causa do sacrifício do animal, era por causa do sacerdote. Como que elas eram salvas? E a única resposta que veio, né, do outro menino cristão, já bem experimentado na fé, era assim, olha, era salvo, porque ele falou, porque eu ouvi uma vez, uma pregação, que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e resgatou as almas dos mortos. Isso é uma heresia muito grande, porque aquele que morreu, ele já vai para o céu ou para o inferno, mesmo o do Antigo Testamento, ele já está no céu, ou já está no inferno, né? Jesus ele não desceu para resgatar almas que estavam lá no inferno, o pessoal estava no inferno, Jesus resgatou aquelas almas do inferno. Não. Quando era feito esse sacrifício, as pessoas eram salvas. Lembra quando eu falei na aula passada que o Antigo Testamento era sombra, né? Eu peguei até o exemplo da mão, né? Quando nós pegamos, por exemplo, a nossa mão e projetamos sobre algum lugar e existe uma sombra, nós conseguimos perceber que aquela sombra é uma mão, mas nós não conseguimos perceber os detalhes dessa mão, né? A gente consegue perceber que é uma mão, mas a gente não consegue perceber que tem dedo, que tá percebendo, não consegue perceber que tem unha, que às vezes tem uma cicatriz, que tem sinais, marcas, isso você não consegue perceber quem está olhando de baixo, mas quem está olhando de cima consegue perceber todas essas coisas. E nós que somos depois de Cristo, nós conseguimos entender todas essas coisas, já que nós já vivemos isso. Quem estava no Antigo Testamento, eles eram salvos pela própria expiação de Cristo, porque Cristo morreu por todos, como a própria Bíblia fala, que o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo, mas como que eles criam nisso? As pessoas do Antigo Testamento criam no Messias que ia vir. Aqueles que criam nas mensagens dos profetas, aqueles que faziam esses sacrifícios crendo nas mensagens dos profetas, faziam isso na esperança da vinda do Messias. Esses daí eram salvos. A única diferença é que eles eram salvos pelo Messias que ia vir e nós já somos salvos pelo Messias que já veio. Então, eles estavam do lado de lá e nós estamos do lado de cá, nós já vimos tudo. Eles também foram salvos pela graça e pela fé. Nós também temos fé em Cristo, eles também tinham fé no Messias que ia vir. Eles conheciam Jesus como nós conhecemos hoje, o Jesus que veio,
às vezes eles não conheciam dessa forma que nós conhecemos, não. Mas eles sabiam que viria o Messias, eles tinham fé, eles faziam isso numa tipificação e numa imagem já de Cristo. Eles cumpriam aquilo que Deus pedia através da mensagem dos profetas. Isso aqui foi instituído pelo próprio Deus. Então eles também eram salvos pelo próprio Cristo. Isso tudo aponta para Jesus. Esses sacrifícios, as coisas que eram feitas, eram apontadas para Jesus. Eles criam que isso era um mandamento de Deus, eles criam nas mensagens dos profetas. Então eles já estavam aguardando a vinda do Messias. Eles criam que o Messias era o Salvador. Então esses foram salvos através do Messias. Então, às vezes nós temos que tomar cuidado com algumas perguntas, ou até mesmo, né, como esse rapaz falou. Não, quando o pessoal já do Antigo Testamento já foi para o céu, por exemplo, quando Jesus está no Monte de Transfiguração, aparece Moisés e Elias, né? Moisés e Elias já estavam no céu, mas não estavam no inferno, né? Ou eles não estavam dormindo, ou eles não estavam em um outro plano, eles já estavam no céu, quando eles aparecem ali para Jesus. O próprio Enoque, né? Vocês lembram da história? Enoque, ele foi o homem que não morreu, ele foi direto para Deus, né? O homem que caminha com Deus. O próprio Elias, quando ele vai para o céu, né? Ele está indo para onde? Ele foi já para o céu, ele está no céu, está com o nosso Senhor, como o próprio Jesus também está. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira colocar, queira perguntar, falar? Não? Nine? Só uma questão com relação à dúvida, né, se Cristo foi ao inferno ou não. As pessoas interpretam o credo apostólico de uma maneira muito estranha, né? Que lá o Hades quer dizer o estado dos mortos, né? Como Jesus foi, como nós morremos, não que ele foi ao inferno. Uhum. Né? Então ele está explicando como Jesus ficou naquele período, né? E aí as pessoas, sem dúvida, ficam falando um monte de coisa. Não, ele desceu. Não desceu ao inferno. Jesus estava no Hades, estado dos mortos, como nós vamos ficar, né? Até o dia da redenção. Só que nós vamos uma vida eterna, óbvio, né? Nós vamos para o céu já, mas é o estado dos mortos que está dizendo o Hades. Sim, é bem colocado, né? Quando alguns acreditam, né, dessa descida, né? Mas o que nós entendemos é que o Hades, ou quando Jesus ele morre, é que ele conhece a morte, né? Jesus ele conhece a morte, ele está no estado de morte, o estado que nós estaremos, né? E como eu acho que falei na aula passada, Jesus ele ressuscita, né, corporeamente, porque ele não tem pecado. Por isso que ele ressuscita de forma corpórea, e quando Jesus voltar, nosso corpo também será restaurado, glorificado, porque Jesus ele levou todos os pecados, então nós seremos restaurados. Isso que o Vinícius falou é verdade. Quando Jesus ele morre e ele vai ao Hades, né, que é a tradução, ele conhece o estado da morte. Ele morre, né? É o que vai acontecer com o nosso corpo. Nós iremos morrer. Esse é o nosso primeiro estado. Nosso corpo morrerá, mas a nossa alma ou espírito, que é a mesma coisa, irá para o céu ou para o inferno. Então, quando fala que ele conheceu o Hades, é isso mesmo. Ele conheceu a morte. Ele morreu. Depois, no terceiro dia, ele ressuscita. Né? O seu corpo ressuscita. Então, Jesus ele conheceu a morte, mas ele ressuscita porque ele não teve pecado. Então, ele, de forma corpórea, ele ressuscita. Muito bem colocado isso, Vinícius. E a gente consegue perceber essa tipificação do sumo sacerdote. Pode falar, Hudson. Sobre essa questão aí diante de Cristo, as pessoas estarem no inferno, ele ter ido lá e tal, como foi mencionado aí, há também um texto bíblico que é utilizado para defender essa tese, que é de 1 Pedro, né? Aquele texto bastante difícil, que, se não me engano, é 1 Pedro 3,19, perdão. Vocês puderem abrir aí e conferir também, para não ficar somente nas minhas palavras, né? O texto é bem complicado, porque ele diz que, assim, vou até ler aqui, o 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito.
por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. E aí dizendo assim, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água. Tarará. Aí essa questão de espíritos em prisão que as pessoas usam, né? Que está se tratando aqui a questão do dilúvio, né? Uma época onde Cristo não tinha vindo ainda. E sobre esse pregar, né? Eles falam que é isso, que ele desceu lá no inferno, né? Para aquela geração e anunciou o evangelho, digamos assim, né? E houve, sei lá, as pessoas que acreditaram foram pro céu, as pessoas que não acreditaram continuaram ali no inferno. É um texto que usam, é um texto bastante difícil, mas o pessoal costuma forçar a barra com esse texto aí. Não, mas não faz sentido, né, pela própria questão da salvação ser construída, né? Claro que por mais seja pela graça, é nesse momento, né? E quando Jesus, quando fala sobre a questão dos espíritos aprisionados, é a questão da prisão do pecado, né? A escravidão do diabo, porque todos nós somos filhos da ira devido ao pecado, e Deus, ele nos resgata, né? Por isso que existe essa questão, por exemplo, Deus lança as pessoas ao inferno e tal. Nosso entendimento é que todos já estão no inferno, já merecem o inferno. Deus, ele nos retira de lá, né? Então é mais ou menos nesse entendimento. E quando nós percebemos e faz aquela analogia lá com Noé, é a última vez que Deus, ele destrói ali, né, a questão da humanidade por causa do pecado. Depois disso, ele manda, né, o Salvador, ele manda Jesus, mesmo toda a nação pecando, mesmo as pessoas pecando contra Deus, mesmo as pessoas pecando e errando e fazendo coisas contra Deus, ele envia o Messias, ele envia o Salvador, né, para que essas pessoas elas sejam tiradas, né, do inferno, de certa forma, mas na questão em vida ainda, né. Não faz sentido essa questão dos espíritos, né, que estão no inferno, sido pregado o evangelho, não faz sentido nenhum. É um texto difícil, mas o entendimento que eu tenho é essa questão, né, que diferentemente do que aconteceu lá com Noé, onde as pessoas estavam desobedecendo a Deus, que as pessoas estavam vivendo de uma forma horrível, Deus aniquilou a alienação, ele mandou Jesus para que aqueles espíritos, né, para que as nossas almas, que são os seres humanos que são inimigos de Deus, fossem salvos, não permanecessem cativos e fossem para o lugar de destino, que seria o destino de todos nós, se não existisse Jesus e a expiação dos nossos pecados. Eu compreendo dessa forma, não sei se fui claro, né? E tanto que, se a gente pegar a parábola do rico e do Lázaro, Jesus, ele já mata isso, né? Só a gente fazendo a comparação, quando o rico, ele morre, ele pede para voltar para a terra para avisar os irmãos dele que existe o inferno. Lembram dessa parábola? E Jesus fala, não, né? Na parábola, eles já tiveram a lei de Moisés para saber que existe, você não precisa voltar. Aí é o seu destino. E se seus irmãos não se converterem, né? Agora na minha versão aqui, se eles não se converterem, eles não terão o céu, não. Né? Se eles não tiverem o coração convertido, claro que a gente sabe que é através da graça e tal, mas é isso que Jesus está falando. Se fosse assim, Jesus ele deixaria voltar, não, então volta e fala e tal. Né? Então não existe essa questão, né, com o rico, né? Ele não tem essa autorização de voltar para falar que o inferno ele existe e que eles não serão salvos. Através, desde as leis aqui, desde do Antigo Testamento é anunciado essas coisas, né? Até lá, através do próprio Deus, através de Noé, todas as coisas ali já eram mostradas. Romanos fala, né, que os homens são indesculpáveis, porque Deus ele se revela, o próprio Salmo 19 fala que Deus ele se revela através da sua criação. Então, nós somos indesculpáveis, não tem como falar assim, não conhecia Deus. De certa forma, nós conhecemos, né? É difícil entender, mas nós conhecemos sim. E continuando aqui a questão do sacrifício, que aponta para Cristo, a gente consegue perceber essa questão dos 2 bodes e do carneiro, que é para o holocausto. O holocausto, vocês sabem, né? O holocausto é quando é totalmente queimado, quando uma oferta é totalmente queimada pelos pecados. O sumo sacerdote aqui,
ele precisa todos os dias fazer um sacrifício por ele e pela sua família, para que ele possa entrar diante do Santo dos Santos de forma já purificado dos seus pecados. E a gente consegue perceber que até o próprio Hudson leu lá em 1 Pedro, ou seria 2 Pedro, né? A questão do... Não, foi 1 Pedro que você leu. A questão do sacerdócio, né? Que hoje nós somos sacerdotes reais, temos sacerdócio real. Nós conseguimos ver lá quando o apóstolo Paulo fala também sobre isso, sobre nós, que nós temos que nos oferecer todos os dias como sacrifício vivo. Hoje nós não precisamos matar animais para a remissão dos nossos pecados, mas nós precisamos estar nos santificando todos os dias, orando e buscando ao Senhor e pedindo perdão pelos nossos pecados, porque o sacrifício perfeito já veio, que foi o próprio Jesus. Então ele fala que nós temos que nos oferecer como sacrifícios vivos, e isso é interessante, que a gente já faz essa ponte com o que Pedro fala sobre o nosso sacerdócio real. Hoje nós não precisamos mais de um sacerdote para remir os nossos pecados, porque Jesus já veio e já completou tudo isso. Por isso que hoje não tem mais sacrifícios, não existe mais sacrifícios, porque Jesus ele já foi o sacrifício completo, nós não precisamos mais sacrificar. E os judeus também não fazem mais sacrifícios. Vocês sabem por que os judeus não fazem mais sacrifícios? Ninguém sabe? Hoje não existe mais sacrifício. Não tenho a mínima ideia, meu. Não tem? Não. Porque não tem mais o templo. Por isso que não tem mais sacrifícios. Depois, né, a gente sabe lá que no ano 70 o templo foi destruído e os sacrifícios eram feitos no templo. Não tem mais o templo, não tem mais essa figura do sumo sacerdote. Tanto que eles comemoram o Yom Kippur. Já ouviram falar dessa comemoração deles? A festa era a festa Do perdão, né? do perdão. É referente aqui em Levítico 16, que todo ano, todo início do ano, era feito sacrifício para o perdão de toda a nação, sangue era derramado para que todos os pecados fossem perdoados. Eles comemoram esse Yom Kippur hoje ainda, que é o ano do perdão, né? O início do ano, que é essa questão da expiação, do perdão, da remissão dos pecados, que todo ano eles faziam sacrifício para que toda a nação fosse perdoada. Por quê? Porque acontecia de pessoas entrarem no templo com pecado, sem ter feito seus sacrifícios, e sujado, né, ter maculado o templo e a nação. Então, por isso que era feito esse sacrifício para que toda a nação fosse perdoada. Hoje eles comemoram Yom Kippur, esse ano do perdão dos pecados, mas sem sacrifício. Eles não cumprem mais o que estava escrito ali. Por quê? Porque não tem mais templo. Isso é algo interessante. E Jesus, ele anuncia isso, que o templo seria destruído. E é muito interessante as promessas de Jesus que se cumprem, né? E é interessante, por exemplo, ainda os judeus pensarem nisso. Por isso que tem muitas pessoas, vai ter a construção do templo novamente, tal. Eles não têm mais, né, o templo como tinha que ser devido àquelas brigas políticas, onde tem que ser, devido ao Islã, que também requer aquela terra, aquele local. Então, existem muitas brigas e eles não conseguiram construir o templo onde tem que ser construído. É muito interessante que Jesus ele fala que depois de sua morte o templo seria destruído, né? E que o templo, depois de 3 dias, seria reconstruído. E hoje nós somos o templo. E hoje nós somos a habitação de Deus. O Espírito habita em nós. E por isso que nós somos sacerdotes. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo todos os dias. Porque o cordeiro já foi imolado. Hoje nós nos oferecemos através desse sangue aspergido sobre nós. Os nossos pecados foram levados. Hoje não tem mais sacrifício, porque o sacrifício completo e perfeito já veio. É interessante a gente perceber, né? Pô, depois que Jesus ele morre e tem essa profecia, não existe mais sacrifício entre os judeus. E é algo que era colocado aqui no Antigo Testamento que tem que ser feito. Não dá mais para fazer sacrifício. Por quê? Porque Jesus já cumpriu. Porque Jesus já morreu e ressuscitou. Por isso que o nosso culto é um culto ao Deus vivo, é um culto a Jesus, é um culto alegre. Porque nós comemoramos a ressurreição de Cristo, nós comemoramos a vida de Cristo. Né? Em alguns, por exemplo, não falando mal, mas a missa católica é a paixão de Cristo, é a via sacra de Cristo. Eles comemoram, eles fazem como se fosse um memorial da morte de Cristo.
né? Por isso que, por exemplo, lá dentro da igreja, não sei se já foram na igreja católica, fui católico até meus 17, 18 anos, você não pode conversar na igreja, falar nada. Claro que a gente não conversa por questão de respeito, mas fala alguma coisa. Você não pode bater palma. Ainda hoje tem algumas mudanças, né? Por quê? Porque você está fazendo você está num momento ali de luto, de morte, né? Você está fazendo um memorial da morte de Cristo. E você não pode ter festa nisso. Você não comemora, você não bate palma, você não fica feliz com isso. Por isso que parece que parece, não sei se já foram, né? Parece que é um velório que está acontecendo ali. Por isso que o nosso é o contrário. Que nós não comemoramos, nós não fazemos o memorial da morte. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. O culto é dando ação de graças, glória para aquele que vive e vive eternamente. Porque Jesus vive, Jesus está vivo. Então, por isso que existem essas diferenças. E existe essa questão dos dois bodes, um é sacrificado, ok? E o outro é enviado ao deserto, ele é o emissário, né? Azazel, significa emissário, né? Existem muitas heresias em cima disso aqui, por exemplo, religiões que entendem de dupla expiação, não sei se já ouviram falar, que esse Azazel aqui, ou que esse bode emissário, esse bode emissário é Satanás, que expia o pecado, que leva o pecado é colocado sobre Satanás, ele leva, né? Por isso que ele sofre e tal, mais ou menos assim. Só que isso não faz sentido, porque não existe dupla expiação, existe só uma expiação, que é a expiação em Cristo. Se falar, se a gente pegar por essa linha, a gente está querendo dizer que a expiação de Cristo não foi suficiente, precisa de outra expiação, precisa de alguém maligno para expiar, e o significado aqui é que os pecados são, o simbolismo disso, depois que é feito o sacrifício, o sumo sacerdote faz o sacrifício, depois que ele faz o sacrifício desse animal, ele asperge sobre a cabeça, né, desse bode emissário aqui, para que ele vá para o deserto, para bem longe, para que ninguém veja mais. Por quê? O que está simbolizando isso? O que está significando isso? É que os pecados são tirados do povo. É enviado para longe, não tem mais pecado ali, entende? O simbolismo é que o pecado é retirado daquele povo. Por isso que ele é enviado para o deserto. Esse é o significado desse bode emissário que é enviado, que é retirado dali, do meio do povo. Está querendo dizer que os pecados, mesmo daqueles que não sabem, mesmo daqueles que não, dos pecados que tiveram, foi remido daquele povo. Por isso que Jesus veio e morreu pelas pessoas. Ele morreu, ele veio ao mundo e morreu por todos, né? Quando a gente fala por todos, eu não estou falando de uma forma universalista, né? Por todo mundo, mas por todas as pessoas, pelas pessoas do mundo, né? Por gentios, por judeus, por pessoas do Brasil, da China. Quando ele fala de mundo, ele não fala de todos os indivíduos, mas ele fala daqueles que creem. Senão, por exemplo, esse bode aqui, que era enviado, então tinha que ser por todas as nações ali. É só para o povo da aliança. E nós que somos povo da aliança, Jesus morreu por nós, ele veio por nós, quem é o povo da aliança? Por isso que nós acreditamos na questão da aliança, nós somos esse povo, nós somos filhos adotivos, nós somos a Jerusalém, a Israel de Deus. Os pecados são levados, são esquecidos, é lançado no mar do esquecimento, como está lá em 1 João 8, 9, né? Aquele que se arrepender, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, na minha versão ARA. Então, os nossos pecados é lançado no mar do esquecimento. Nossos pecados é levado ao devido sacrifício de Jesus. Então, mesmo que nós pecarmos, os pecados eles são levados devido ao sacrifício de Jesus. E a gente consegue perceber graça aqui de novo. Esse povo, eles não tinham poder para a remissão dos pecados deles. Tanto que isso aqui, esse bode emissário era enviado por pecados de pessoas, das pessoas ali que não sabiam e não conheciam o seu pecado, ou que não se arrependeu de forma correta, ou que maculou o templo, ou que maculou a nação, e esse pecado é levado para esse povo. A gente consegue perceber graça de novo, não obras. É através da graça de Deus. A gente consegue perceber que com Jesus isso acabou, como está lá em Hebreus 10, do 10 ao 18. Vamos abrir lá em Hebreus 10? 10 ao 18? Hebreus 10. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Queira fazer uma colocação? Fiquem à vontade, tá?
Pode me interromper a hora que quiser. Hebreus 10, 10 a 18. Eu vou fazer nossa divisão de novo. Vou pedir aqui agora, não sei quem não leu ainda, Vinícius Leonel, do 10 ao 18, né? Lê versículo do 10 ao 14, não, do 10 ao 13. E o Calel, você pode ler para nós, Calel, do 14 ao 18 daí? Vinícius Leonel, do 10 ao 13, Hebreus 10, do 10 ao 13, e o Calel, do 14 ao 18. Ok. Tá bom, ok. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. É até o 18, né? Do 14 ao 18. Tá bem embaixo, você consegue chegar um pouquinho mais próximo? Não sei se vai ajudar. Pera aí. Tá melhor? Pouquinho. Tá. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e os escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Boa. A gente consegue perceber aí que Jesus ele encerra essa questão dos sacrifícios e que ele coloca sobre o nosso coração, sobre as nossas mentes, e testificado pelo Espírito Santo, essas questões. Nossos pecados foram remidos. Esse é o significado da expiação. Isso aponta para Cristo. Aquele tempo precisava que tivesse sacrifício. A gente já consegue perceber sacrifício desde lá do Éden, né? Quando Adão e Eva pecam, Deus ele sacrifica, né, um animal para que as peles sejam dadas a eles. A gente já consegue perceber sacrifício aí devido ao pecado. A gente já consegue perceber também já sacrifício lá em Caim e Abel, né, que ele traz oferta de um animal para o Senhor. Então a gente já consegue perceber aí sacrifícios, né, oferta ao Senhor. E aqui, com Jesus, ele encerra isso. O sumo sacerdote, ele não conseguia remir os seus próprios pecados, ele precisava também do sacrifício dos animais. Ele precisava sacrificar para que ele pudesse se achegar no Santo dos Santos, para que ele pudesse se achegar depois do véu, né? E isso acontecia só uma vez por ano, ele não fazia mais de uma vez, ele não entrava nesse local aí mais de uma vez por ano. Tanto que, para vocês terem uma ideia, o sumo sacerdote ele entrava com um sininho no pescoço ali, porque se ele demorasse para sair, a gente sabia que ele tinha morrido, a galera tinha que puxar ele, assim, ele entrava com uma corda, na verdade, né? Eles amarravam o sumo sacerdote ali, se demorasse muito ali, é porque alguma coisa aconteceu, ele não estava puro ali, a galera puxava ele, porque ele poderia ter morrido ali dentro, porque ele era fulminado pela glória de Deus, né? Porque onde Deus está, onde existe a presença de Deus, o pecado ele não permanece, né? Então, por isso que hoje nós conseguimos nos chegar confiadamente no trono da graça. O véu ele foi rasgado, porque o sacrifício ele foi feito de forma completa. E hoje nós somos sacerdócio real. E hoje nós podemos nos achegar a Deus. E hoje nós não precisamos mais sacrifício, mas ele fala que nós precisamos estar em constante santificação, nos santificando. E Jesus ele fala lá em João 17, 19,
né? Que da mesma forma que Deus enviou ele ao mundo, ele está enviando seus discípulos também, da mesma forma que ele está se santificando, para que nós sejamos santificados, quando ele estava, né, na terra. Então, nós precisamos nos santificar. E é esse sangue que nos purificou, expiou nossos pecados, mas nós vivemos numa constante santificação, numa caminhada. Essa expiação já foi feita, mas não significa que os nossos pecados foram perdoados, não significa que os nossos pecados foram perdoados, nós não temos a responsabilidade de nos santificar, de buscar ao Senhor. E aqui fala que o Espírito Santo testifica no coração, dá testemunho nos nossos corações. Nós sabemos quando nós estamos desagradando a Deus, nós sabemos quando nós precisamos pedir perdão, nós sabemos quando nós precisamos entrar no nosso quarto, orar ao Senhor, nos rasgar e nos mostrar arrependidos. Por isso que hoje nós não precisamos mais de alguém que leve os nossos pecados ao Senhor. Nós já podemos levar isso diretamente, de forma arrependida, né? Como, por exemplo, por isso que hoje não existe uma diferença, a gente precisa entender, a questão da confissão de pecados, né? A confissão, ela é tida como um sacramento, né, na Igreja Católica. Por quê? Porque o padre, ele tem a figura de ser o sacerdote que leva, né, o bispo é o arcebispo, o bispo e tal, que leva, o sumo sacerdote que leva a Deus os nossos pecados e que ali os nossos pecados são remidos. Nós não precisamos mais disso, porque o véu ele foi rasgado, nós não precisamos mais de um sacerdote que leve e que faça sacrifício para nós e que leve ao Senhor, porque Jesus já fez isso. Aqui fala que nós já podemos chegar confiadamente. Aqui já fala que Jesus foi o sacrifício completo, nós somos sacerdócio real. Não, mas não quer dizer que eu não posso falar os meus pecados para o irmão, para o meu pastor. Essa não é a questão. Por exemplo, o pastor ele não vai perdoar o seu pecado, né? É bom nós dividirmos e abrirmos as nossas lutas, os nossos pecados, para que os nossos irmãos orem por nós, né? Por isso que eu digo, pessoas que você confia, pessoas de confiança, o próprio pastor, né? Provavelmente seja uma pessoa da sua confiança também, para que ore. O próprio Tiago fala, né? Olha, fale, né, sobre os seus pecados para o seu irmão, para que ele ore por você, para que vocês orem sobre isso, né? O próprio Davi, ele fala também, né, que sobre o seu pecado e tal, seus pecados encobertos, e é terapêutico às vezes você abrir. Às vezes a gente tem um pecado, alguma coisa, alguma luta, e se às vezes nós não abrirmos, se a gente não conseguir conversar com alguém sobre ele, às vezes a gente não consegue vencê-lo, né? Porque você fica com aquilo lá preso, depois que você abre aquilo, você consegue vencer. O próprio Davi fala, né, sobre isso, o próprio Tiago fala, no livro de Tiago, sobre abrir. Não quer dizer que aquilo vai perdoar o seu pecado, mas aquilo vai te ajudar na luta contra ele. Essa é a questão. Os nossos pecados já foram todos perdoados. Quando nós entendemos que Jesus é nosso suficiente Salvador, e quando nós entendemos que nós precisamos nos santificar e que nós lutamos contra ele, né? Que os nossos pecados, ele é um deslize, ele não é um estilo de vida. É essa a grande questão, né? A gente consegue perceber isso em vários textos, né? Por exemplo, Nadab e Abiú, né? Que pecavam de forma consciente, foram fulminados ali por Deus, né? O próprio Ananias e Safira, né? Que pecaram ali contra Deus, contra o Espírito Santo, né, mentindo ali na congregação e tal, e eles foram fulminados, né? A gente vê como que era mais complicado antigamente, né? Por quê? Porque eles estavam pecando contra o Senhor de forma consciente, eles sabiam que estavam errando, né? E não se arrependeram, eles tiveram a chance. Pedro pergunta, olha, mas vocês venderam mesmo tudo e estão dando ao Senhor? E eles sim, né? Eles fazem de forma consciente, vamos vender nosso terreno aqui, vamos dar só metade, vamos fingir que a gente deu inteiro. Eles estão fazendo tudo de forma consciente. E Deus, ele sonda o nosso coração, ele conhece os nossos corações, ele sabe que nós somos pecadores, que nós erramos. A questão é, como é que está o seu coração? Você está se santificando? Você está lutando contra esse pecado? Você está buscando aquele que nos perdoou? Você entende que essa expiação e essa culpa foi levada, mas nós precisamos estar nos santificando, como está aqui? Vamos abrir lá em 1 João. Não, 1 João não, desculpa.
João, capítulo 17, no versículo 19. João 17, versículo 19. Vou fazer 17, do 17 ao 19. Quer que leia? Pode ler, eu leio até o 20. Aqui. João 17, do 17 ao 20. Isso. Tranquilo. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Legal. E aqui no versículo 16 ele fala, eles não são do mundo, como também eu não sou. E a gente vai estar vivendo esse mundo, o próprio Jesus ele se santifica, a gente consegue perceber essa questão dele ser o sacrifício vivo, né? Ele fala sobre santifico na verdade, sua palavra é a verdade, né? Ele está falando sobre a palavra de Deus, ele está falando sobre o próprio evangelho, que também é o próprio Jesus, e ele nos envia também ao mundo para que nós nos santifiquemos, para que nós também sejamos santificados, mas Jesus ele se santifica primeiro, e a gente consegue fazer essa analogia lá com o sumo sacerdote, que antes dele fazer o sacrifício pro povo, ele se santifica a sua família, e depois ele faz o sacrifício, né? E Jesus, ele é enviado ao mundo, ele fala aqui, né? Ele se santifica para que nós também sejamos santificados, e não só por aqueles ali, só para os discípulos dele. A gente consegue perceber que é para aqueles que virão depois também dele, né? Para nós, né? Então, muitas pessoas falam, por exemplo, quando Jesus envia essa oração sacerdotal de Jesus, né? No capítulo 17, isso é muito interessante, que algumas pessoas falam assim, olha, algumas coisas estavam ali só para os apóstolos, só para alguns discípulos próximos, mas Jesus ele fala também que ele envia as pessoas ao mundo e que ele roga também por aqueles que virão. Então, muitas coisas que acontecerão conosco, muitas coisas que nós precisaremos fazer, Jesus ele já falou que nós iremos fazer por intermédio da sua palavra, e quando ele manda o povo para a missão, quando ele manda pregar o evangelho, fazer missão, muitas pessoas acreditam que é só para os apóstolos ali. A gente consegue perceber dentro dessa oração sacerdotal que não, que é para todos, porque ele fala aqui antes, olha, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Alguns falam assim, eles estão falando só dos apóstolos, quando eles vão pregar, quando eles vão levar a palavra, só os discípulos próximos, está falando do povo, de todo o povo. Só que Jesus ele termina aqui dizendo, não, mas até para aqueles que vierem depois de mim, que vão crer por intermédio da sua palavra. Por que eu falo isso? Porque nós continuamos na mesma missão que os apóstolos, que os discípulos tinham, da pregação do evangelho, de levar a missão e tal. Então, nós precisamos estar nos santificando e entendendo de quem é essa palavra, e precisamos estar nos santificando. Porque Jesus nós fazemos essa analogia lá com o Antigo Testamento, né, sobre a expiação, que um sacerdote santifica, e Jesus ele santifica, para que nós também nos santifiquemos. E como nós somos sacerdócio real, como está lá em Romanos, nós somos o sacrifício vivo, nós temos que nos entregar como sacrifícios vivos ao Senhor. Todos os dias, morrendo para as nossas vontades, lutando contra os nossos pecados, levando a palavra dele, buscando a sua vontade sobre as nossas vidas, entendendo que a nossa culpa foi levada, entendendo que há essa substituição, como está lá no Antigo Testamento. É colocado o sangue do bode sobre o outro para que seja substituída a culpa. É substituída a culpa daquele povo para aquele bode que é sacrificado. E é substituída a nossa culpa pela culpa de Jesus, né? Porque ele não teve culpa nenhuma. Quando ele morre, a sua justiça é colocada sobre nós. E a nossa justiça é colocada sobre ele. Por isso que ele morre. Por isso que ele é crucificado. Porque ele recebe a justiça que nós tínhamos que receber, que era a morte. A nossa justiça está sobre ele. E a justiça de Jesus vem sobre nós. Por isso que hoje nós temos a salvação. Por isso que hoje nós conseguimos entrar confiadamente no trono da graça. Por isso que hoje nós somos herdeiros do céu. Porque nós não temos a nossa justiça própria. Nós temos a justiça de Jesus, que foi atribuída a nós. E a nossa justiça foi atribuída a Jesus. Por isso que ele morreu. Porque a nossa justiça estava sobre ele.
O peso do pecado estava sobre ele, quando ele foi morto. Toda a culpa do pecado foi colocada sobre ele. Por isso que ele morreu, para satisfazer o Pai. E assim a sua justiça foi colocada sobre nós. Todo o peso da culpa estava sobre ele. Ele não tinha pecado, mas ele estava com o peso da culpa que era nossa. Um inocente foi sacrificado para que os nossos pecados fossem retirados, para que a nossa culpa fosse retirada. A expiação aí é feita de forma perfeita e completa. Por isso, não precisa mais de expiação. Por isso que todas as obras foram feitas por Jesus. O próprio sumo sacerdote ali precisava do sacrifício para poder para poder interceder pelo povo, sacrificar para o povo. E nós, como sacerdotes reais, precisamos também desse sacrifício perfeito e puro, para que a gente possa nos achegar ao nosso Senhor, como o sacerdote precisava. Fazer o sacrifício para se achegar ao trono da graça. E nós já temos esse sacrifício, que é Jesus. E tudo isso, quando a gente consegue olhar lá para o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Cristo é a figura principal da Bíblia. Tudo é por causa dele e por ele. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queira acrescentar? Uns 2 minutinhos aqui ainda. Uma pergunta, algo queira falar? Não? Nada? Então, vamos encerrar. Vou pedir para o Jerusalém fazer uma oração para nós. Pode ser, Jeru? Para encerrar a nossa EBD. Pode ser. Pode ser? Pode orar. Ouvindo? Sim, pode orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela palavra dos nossos corações. Que o Teu próprio Espírito, ó Deus, aplique, possamos praticar, que possamos glorificar o Teu nome em todos os momentos, ó Deus. Abençoe a vida do Ana, que trouxe a palavra a nós. Abençoa cada um aqui presente, também aqueles que não puderam estar. Seja conosco, ó Deus, nesse dia. Abençoa o nosso domingo. Que possamos, ó Deus, cultuá-lo mais à noite. E possamos praticar a palavra em todos os momentos, ó Deus, não só aos domingos. Que nossa vida seja, assim, um sacrifício vivo a Ti em todos os momentos, ó Deus. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem algum recado na diretoria, Rê? Alguma coisa que queira falar? Acho que o Jerusalém já pode dar. Já pode dar? Né, Jeru? Já entrou, agora você já pode dar o que vai rolar. Na semana que vem, dia 17, vai ter a live da Sinodal, que vai ser a Pulse, que vai tocar. Então, vai ser online a nossa próxima programação. E a gente vai postar todas as informações, o link, tudo certinho no grupo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço. E até a noite, para quem for à noite. E Deus abençoe. Até, gente. Boa noite, Deus abençoe vocês, viu? Valeu. Valeu. Valeu.